temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Leia Bula. Eu tive um breve recesso. O Paulo Rabelo me deixou tirar um recesso, né, Paulo? Liminha também, a Suelen. Mas hoje a gente voltou com um assunto bem interessante, que é o agosto. Tá aqui? Cadê? Agosto azul e vermelho, com a doutora Fabiana Lopresti. E hoje ela vai, seja bem-vinda, ela vai se apresentar para vocês. Bom dia, meu nome é Fabiana Lopresti, eu sou cirurgiã vascular e eu tô aqui para dar alguma ideia para vocês sobre prevenção de saúde vascular. Olá, gente. Então vamos lá, eu vou só ajeitar um pouquinho aqui o microfone mais para perto, né, pra gente ouvir a Fabiana legal. Então, doutora, agosto azul e vermelho. O que é esse azul? O que significa o azul e o vermelho? Explica aí pra gente. Vamos lá. Hoje, a gente tem noção estatística, né, de que as doenças cardiovasculares, elas, no ano de 2022, mataram em torno de 400 mil pessoas no Brasil. Então, hoje a gente tem que trabalhar no sistema de prevenção, né? Prevenção é tudo, prevenção do diabetes, prevenção da pressão alta e, por que não, das doenças cardiovasculares. Quando a gente fala de doença cardiovascular, a gente está falando de doenças arteriais, que é o infarto, é o AVC, é o aneurisma, e a gente está falando também das doenças venosas no azul, que são as tromboses e embolias. A gente está falando de todo um conjunto de doenças que afetam o sistema circulatório. Então, explica aí pra gente como é composto esse sistema vascular. Eu sei, mas assim, numa linguagem popular, é composto de quê? Artéria, veia? Vamos lá. Para a gente simplificar isso daí, a gente tem que entender o seguinte. O nosso coração, ele trabalha como se fosse uma bomba de distribuição do sangue. Dentro desse sistema da circulação, a bomba que é o coração, ele distribui o sangue, que eu chamo de sistema de ida, que são as artérias, que levam o sangue do coração para o cérebro, para os braços, para o intestino e para as pernas. E o sistema de retorno é um outro sistema circulatório, que são as veias. Então, são sistemas independentes, um leva o sangue e outro traz de volta para o coração. Olha lá, gente, essa explicação bem simples, plausível. Agora eu quero saber, doutora, porque assim, a senhora falou que mais de 400 mil pessoas morreram no ano de 2022. 2022, até 2022, ou só 2022? Não, só 2022. Então imagine na época da primeira onda do Covid e da segunda onda do Covid. Deve ter sido muito mais, porque essa doença ela pegou muita gente desprevenida, certo? Na realidade é assim, existem alguns fatores de risco e isso criou uma confusão muito grande na época do Covid, né, que estão envolvidos com as doenças cardiovasculares. Os fatores de riscos principais são o tabagismo, de longe é o pior fator de risco para a doença cardiovascular. Depois disso vem o diabetes e as dislipidemias, que é a alteração do colesterol, do triglicerídeos, e essas alterações em conjunto, elas criam uma bomba. Associado com o Covid, o que aconteceu? Eles desencadearam uma doença e uma resposta inflamatória do organismo que levou a muitos óbitos, né? Tanto por trombose, embolia, infarto, miocardite, várias doenças que foram associadas ao Covid na época nas pessoas que tinham fatores de risco. Então, falando mais sobre prevenção desse azul, vermelho, vermelho e azul, que não são os bois, gente, presta atenção, hein? Aqui a chamadinha. Eu vim especificamente aqui de azul e vermelho. Quais seriam as principais doenças que você poderia prevenir? E como seria essa prevenção? A primeira coisa é, se você tem história familiar de doença cardiovascular, de infarto, alteração do colesterol, diabetes, é necessário a partir dos 40 anos um rastreio, tá? Esse rastreio, por isso que a gente fala tanto do azul e vermelho. Esse rastreio ele é feito através de uma consulta de avaliação, que pode ser com o seu endocrinologista, o seu cardiologista ou o seu cirurgião vascular.
entendeu? Alguém que acompanhe a família e fazer o ultrassom. O ultrassom é um exame que a gente chama de screening, que é o que faz esse rastreamento dos pacientes que têm risco de doença cardiovascular. E o que envolve esse screening que a gente chama de check-up vascular? É um Doppler, que é uma ultrassonografia das carótidas, que é o cano que leva o sangue para o cérebro, entendeu? Para identificar placas de gordura que podem causar o AVC. É o Doppler de membros inferiores, que também avalia a presença de placas de gordura na circulação arterial e doenças valvulares que aumentam o risco de trombose na circulação venosa. E também a avaliação cardíaca. Aí vem o ecocardiograma, o mapa, entendeu? Dependendo do fator de risco que a pessoa tem, a gente direciona esse screening particularizado para cada paciente. Olha aí, gente, que interessante. Às vezes a gente só faz o exame de sangue, né, o exame de urina e não vê o quanto é necessário se fazer uma avaliação mais profunda, principalmente aquelas pessoas que já têm diabetes, as pessoas que têm na sua família um problema, como é que eu vou dizer, genético, né, de infarto. Eu acho que eu tô indo nessa vibe, qualquer um dia desses eu estou chegando no teu consultório para fazer assim, porque a minha família tem história, né? Então é importante que a gente veja isso e se autoavalie também. Poxa, será necessário fazer uma autoavaliação? Será necessário fazer uma avaliação com um especialista? A Fabiana está aqui, ela é uma cirurgiã vascular de mão cheia. Eu sei por experiência, né, que a gente já vem, eu já conheço a Fabiana, a doutora Fabiana há muitos anos, então ela é top. Toda vez que eu encaminho um paciente para lá, o paciente volta, ó, legal. Eu vou falar um pouquinho de uma experiência pessoal que, assim, eu tenho uma história familiar de diabetes importante. Na minha família, meu pai, minha mãe, meus avós, todo mundo diabético. E durante a gravidez, isso é um sinal de alerta, tá? Durante a gravidez, eu tive o diabetes gestacional. E esse diabetes, depois que eu tive o bebê, ele não voltou para trás. A partir da primeira gestação, eu com 38 anos, eu fiquei diabética e de lá em diante eu comecei a fazer os exames de rastreio. Eu não tenho colesterol alterado, meu diabetes é super controlado, mas eu já tenho uma placa de gordura na minha circulação da carótida. Isso aumenta o risco de AVC. Então, assim, às vezes é uma doença silenciosa, ela não tem manifestações clínicas, e aí de repente a gente vira e diz assim, pô, teve um AVC, teve um derrame, e ninguém sabe por quê, nunca teve nada, nunca sentiu nada, e esse é o alerta maior que a gente tem que dar. Por quê? Porque quando dá sintomas, são sintomas graves, e aí é mais difícil voltar atrás. É melhor prevenir do que remediar. Olha aí, gente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Fabiana. Muita gente fala em suplementos, em ômega, exercício físico. Isso contribui também para a prevenção? Com certeza. Atividade física regular, alimentação balanceada, e principalmente cessação do tabagismo, tá? São pilares no tratamento e prevenção de doença cardiovascular. Mesmo aqueles pacientes, eu tenho um paciente com uma oclusão arterial, obstrução da circulação da perna completa, que consegue caminhar 6 km num dia, entendeu? Então, os pacientes, eles melhoram clinicamente e eles conseguem viver bem se bem conduzidos e bem tratados. 70% dos pacientes, isso não sou eu que estou dizendo, são as estatísticas, eles melhoram com medicação e exercício. Somente 30% dos pacientes precisam para ir a algum tipo de procedimento cirúrgico. Às vezes as pessoas não procuram médico com medo, se tiver alguma coisa eu vou ter que me operar. Não necessariamente. Então, assim, tem que estar em mente de que o tratamento, ele é eficaz. Mesmo que ele seja clínico, ele tem sua eficácia. Olha aí, gente. É muito importante de saber disso, porque assim, durante a pandemia muita gente morreu. Mas não estava doente, mas devia ter alguma coisa. Com certeza. Eu peguei assim, acompanhei paciente que teve uma evolução, por exemplo, do dedímero alto todo tempo, e aquilo não baixava, mesmo após ter ficado bom após um ano, mas continuava com dedímero alto. Olha, procura uma pessoa que possa tratar isso, porque isso não é normal. Então, isso é pós-Covid e é muito grave se você não tratar, porque lá na frente a gente pode ter uma coisa que não
possa reverter. Essa história do dímero D, ela criou assim uma confusão muito grande durante a época do Covid. Eu atendi muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo até de fora do estado, por teleconsulta, que na época era de rotina, porque era tanta gente que a gente tinha que dar um jeito de atender todo mundo, né? Então, assim, esse dedímero, ele é um produto da degradação da fibrina. O que que significa? Significa que onde tiver cicatrização, ele vai estar presente. Então, tinha gente que aparecia com dímero D de 15 mil, 20 mil. O normal, lembrando, é até 500, tá? Então, 15 mil, 20 mil, 30 mil. E aí começava aquela confusão. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Por quê? Porque vai fazer trombose para tudo que é lado. Não necessariamente. Teve gente com mioma, que aumentava o dedímero. Teve gente gestante, dedímero de 5 mil, porque o útero estava trabalhando para produzir o bebê, para ajudar o crescimento do bebê. Então, não necessariamente era um fator de risco, mas só quem pode dizer isso é uma avaliação especializada. Não adianta a gente dizer, não é nada, ou vai morrer. A gente tem que saber a fonte do problema. Essa semana, não vou longe, eu recebi um paciente com um dímero D de 2.300 e pouco. Foi uma confusão, internaram, fizeram anticoagulante, não sei o que, uma confusão. E aí eu disse, não, vamos sentar, vamos conversar, vamos fazer uma revisão de tudo pra gente procurar a origem disso. E a gente descobriu que era uma inflamação no pulmão. Não tinha nada a ver com trombose, não tinha nada a ver com Covid, era uma doença intersticial pulmonar. Então, assim, esse rastreamento, ele é importante e só quem pode direcionar é o médico que está acostumado a lidar com aquilo ali, né? Olha aí, gente, super importante isso. É uma avaliação, assim, que só o especialista pode fazer. Não adianta olhar assim e ficar desesperado. Tudo bem, tem que ter um controle, mas o especialista tem que fazer. Doutora, deixa aí um recado, a gente já está finalizando aqui, deixa aí um recado para o pessoal, dentro da conscientização azul e vermelho, o que o pessoal pode fazer para não sofrer uma trombose, não ter problemas futuros, problemas vasculares. Então vamos lá, primeiro alimentação equilibrada, né? Isso daí a gente já conversou, redução das gorduras e dos açúcares principalmente. A segunda coisa é a atividade física. A atividade física é primordial. Um detalhe hoje a gente orienta os pacientes que têm doença arterial, não importa o horário que vá fazer o exercício físico, a caminhada, mas quem tem doença venosa necessariamente precisa fazer atividade no final do dia. Mas isso é uma conversa para um outro programa, o porquê disso daí. Legal. Tá certo, gente? É isso aí. Aqui passou um anticoncepcional e o tabagismo. Eu esqueci de perguntar para a senhora. Tabagismo a gente já conversou, né? A nicotina ela tem uma ação sobre o endotélio vascular e aumenta a chance de fazer inflamação na camada média e obstrui a circulação, cria camadas de gordura e inflamação. E em relação ao anticoncepcional, o anticoncepcional oral, ele aumenta a chance de trombose. Então, assim, a gente tem que avaliar muito bem as famílias que têm fatores de risco para evitar o uso de anticoncepcional. Apesar de que hoje tem alguns anticoncepcionais com dose hormonal muito baixa, mas essa avaliação tem que ser individualizada. Olha aí, gente, legal. E onde que a gente pode te encontrar, doutora? Me diz aí pro pessoal o endereço do teu consultório, telefone, Instagram. Mais fácil o Instagram, né, que pode ser ICV Manaus, né? E o outro é o doutora Fabiana Lopresti. Vocês podem acompanhar as novidades, a gente sempre dá uma dicasinha lá pelo Instagram da gente e se precisar, estamos lá. Obrigada, doutora. Gente, é muito importante que a gente sempre procure cuidar da saúde. Eu sempre estou trazendo aqui alguns informes em relação ao mês, por exemplo, esse conscientização azul e vermelho. Então eu trouxe aqui a doutora Fabiane para a gente tirar todas as dúvidas. Mas eu queria deixar um recado para vocês, não esquecendo que vocês devem seguir a gente no Facebook, Instagram, Twitter, no YouTube, Ednews HED Pharma, no Instagram também e Facebook. E, mais importante, tenham fé em Deus, tenham fé na vida. Tente outra vez, porque todo dia é dia de tentar e ser feliz. Obrigada, doutora. Obrigada, até o próximo Leia Bula. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica.